Eclesiastes, capítulo 2. O prazer não faz ninguém feliz. Eu disse a mim mesmo: pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riqueza sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tornei-me o mais poderoso e famoso do que tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade. Um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil, em tudo o que se faz debaixo do sol. Contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Uau! Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte, que é a fortuna que fica girando, né? Desculpa aí a interrupção, pessoal. Diante disso, pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Então retruquei a mim mesmo. Vê isso, vê. Isso, semelhante a tudo mais, é pura vaidade, não faz sentido. Assim, nem o sábio nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras. Ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Detesto a vida, pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio só, correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois, se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio. Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremos esforço e sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz o menor sentido. É vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero. Tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso, e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que o seu coração se afadigou debaixo do sol? Ele está perguntando, né? Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que o
o seu coração se afadigou debaixo do sol. Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Uau! Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Então, Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isso é vão e frustrante. Então, aqui foi Eclesiastes capítulo 2. Pessoal, uau, cara, sempre que eu leio isso aqui, eu acho que eu vou ter essa sensação, esse prazer. Esse capítulo aqui, pessoal, hoje em dia eu estou no meu primeiro carro, e é um carrão, eu gosto muito dele, mas esse capítulo aqui que me deu a coragem, o ensinamento e a confiança para comprar o carro. Eu vou começar já pela passagem que ele diz isso, eu vou até marcar ela aqui. Ele fala assim, ó: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar do trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Aí ele vai falar: pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que isso tudo venha de Deus? Então vamos lá, que isso aqui não é fácil de explicar. Eu vou me esforçar, mas vou fazer um esforço aqui com vocês. Como tudo se repete, eu já sabia disso, porque eu já tinha lido os outros livros, né? Mas foi esses 2 versículos aqui que me deram a coragem para comprar meu primeiro carro. Foi o que aconteceu. Eu já era um servidor, estava no meu segundo concurso, mas mesmo assim qualquer pessoa responsável que calcula seus atos, que está construindo alguma coisa na vida, ela vai dizer assim: poxa, e se eu comprar agora e no futuro eu não tiver como pagar? E aí você faz os cálculos, e aí, claro, a gente quer comprar quando já está com muitas condições, sabendo o futuro todo. Mas, gente, se você só acreditar no futuro, quando você já tiver certeza dele, está demonstrando que você não tem fé. Fato. Não tem como. Se você só acreditar em um futuro que você tem certeza, você está demonstrando que não tem fé. Por exemplo, eu estou gravando esses vídeos. É para vocês? Para compartilhar com vocês? Com certeza. Eu sei quem vai assistir? Não sei. Eu tenho fé de que isso vai ajudar alguém. Ou vai me ajudar porque eu mesmo vou assistir esses vídeos no futuro. Mas a minha fé maior é de que minha filha vai assistir. Meus netos vão assistir. Isso para mim seria impagável. Se ninguém assistisse meus vídeos e minha filha e meus netos assistissem e eles entenderem o mesmo racional que eu tenho, eles vão ser ricos, vão viver abundantemente, de certeza, vão reinar. Não tem outro caminho. Não tem como ler isso aqui e ter mente de escravo. Por quê? Porque mesmo que você seja escravo, que nem José foi escravo, você será tão útil como escravo. Cara, é muito legal, né? Você será tão útil como escravo que, tal como José se tornou dirigente lá da casa inicialmente não foi do faraó, foi do governador lá da província. E depois ele foi preso, claro, teve o revés da fortuna da vida, né? Foi preso, teve o revés da fortuna, mas continuou fiel a Deus. E depois ele foi o segundo em comando do Egito. Então foi o segundo rei do Egito, né, digamos. Vai acontecer com qualquer pessoa que tiver esse conhecimento e entender o que eu estou falando. Qualquer pessoa que tiver esse entendimento, fé em Deus, vai entender isso. E aí vem o grande ponto desses 2 versículos, se você ainda não entendeu. Vamos lá. Então, primeiro, tudo é ciclos, altos e baixos, dificuldades e parte boa da vida. Tudo isso se repete. A partir do momento que você sabe disso, você vai poder tirar mais vantagem do ponto bom e se preparar para viver melhor no ponto ruim. Então você não está num ciclo de você ficar repetindo a mesma vida exatamente. Você está num ciclo, numa crescente. Então, um dia eu já fui atendente de telemarketing, estudei, fiz faculdade, me esforcei, fiz concurso, me tornei servidor de um órgão federal mais pequeno, né? No caso, federal,
mas pequeno, que com baixa remuneração. Estudei bastante, continuei, me tornei servidor de um órgão federal maior, com remuneração maior. Isso é um ciclo virtuoso. Eu observei a vida e fui crescendo. Isso aqui é inegável. Não tem como você dizer, Juan, mas tu está dizendo porque não. Isso aqui é inegável. Fui crescendo na vida. Posso ainda cair? Posso. A vida é feita de ciclos. Mas como eu estou observando várias regras, a tendência natural é um cálculo de subida. Esse é o primeiro ponto. Se eu sei que eu estou subindo, aí quando a pessoa olha para um carro, ela vê assim, pô, um carro é 150 mil. Muitos não têm hoje em dia, na sociedade contemporânea, que cada pessoa, cada vez mais, tem que construir sua vida do zero. Então, eu vou dizer aqui para vocês um cálculo. Ó. Uma pessoa normal que ganha um salário mínimo, se ela não gastar nada, R$ 1.500 por mês, ela vai levar, eu vou botar vezes 12 para a conta ficar reta, vou botar vezes 13 para eu colocar o 13º. Um ano ela ganha 19 mil, ela vai levar, vou botar aqui vezes 8. 8 anos para dar 156 mil reais e ela comprar um carro, só que há 8 anos sem gastar um centavo. Gente, é isso que eu tô falando. A gente vive um jogo, tem um filme chamado O Preço do Amanhã. Assista esse vídeo, esse filme. Você vai ver, a gente vive um jogo do tempo e um jogo de produtividade. Quanto mais você é útil, resolve problemas, mais você ganha. É remunerado pela sociedade. Como está chegando a IA, quem construir a IA, que a IA que vai resolver o problema, vai ganhar mais ainda. Eu, por exemplo, hoje em dia pago uma inteligência artificial. O cara lá só construiu ela, mantém o software e ele recebe todo mês. Mas o que eu quero dizer aqui? Todos esses cálculos aqui me permitiram saber que eu estou numa crescente. Mas independente de você estar numa crescente ou numa descida, quando você tiver em dúvida se você deve fazer alguma coisa, a resposta é só isso aqui, ó. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar do que no trabalho que realiza. Comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. E eu estava morrendo de medo até então de comprar um carro. Mas, gente, a verdade é que quem vai dizer se eu vou ter o carro, se eu vou bater, se eu não vou, se o carro vai capotar, se não vai, se vão roubar, se não vai, é Deus. Todo o restante é só eu, com sabedoria, me preparando para as situações. Prevenindo furto, fazendo um seguro, dirigindo com cautela. No final, é Deus, gente. Não tem para onde. Claro que existe o efeito psicológico que, conforme eu for uma pessoa melhor na minha vida, significa que eu faço menos mal, o outro sofre menos mal, e isso não gera uma bola de neve para os outros. E esse mal não volta para mim. E isso me incentiva a ser bom. Mas no final, quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegria sem que tudo isso venha de Deus? Por isso que a gente busca a Deus, porque quando a gente eleva o nosso espírito e entende as vontades dele, entende que as vontades dele são para o bem, a gente consegue a energia, a gente ativa o reator nuclear dentro da gente para produzir o que é necessário. Cara, é um buraco sem fim, ó. Eu não sei se alguém vai assistir esse vídeo, eu não sei se daqui a uns dias ele vai ser excluído. Eu não sei se meus netos vão assistir, se minha filha, eu ainda nem tenho netos, se minha filha que tem 1 ano e 4 meses vai assistir quando ela crescer. Mas eu tô tendo fé em Deus que isso aqui vai para frente. E é só a fé que me resta, não tem outra coisa. Então, independente de qualquer coisa, esses 2 versículos me ensinam muito. É só a fé. Não tem outra coisa. Você vai se esforçar muito. Tem gente que se esforça muito, 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 muito. Mas, como ele vai dizer aqui, vive num caos, numa escuridão. Porque, no final, a pessoa não entendeu o mais importante. Né? Que é o que eu já disse aqui. É interessante repetir, mas espero que esteja fazendo sentido, pessoal. Então, beleza. Vou voltar aqui a alguns versículos para a gente fazer outras reflexões pontuais. Mas aqui tem muitos pontos interessantes, gente. Principalmente quando a gente já leu Provérbios. Eu espero que esteja fazendo diferença para você, porque o background aqui de outros conhecimentos é enorme. Então, para experimentar o prazer e toda a sua intensidade de conhecer as grandes alegrias da vida. Então, Salomão, olha só que interessante, gente. Para uma pessoa normal, a pessoa normal busca o prazer, principalmente quando é jovem, né? A pessoa quer o sexo, principalmente se não tivesse sido iniciado nisso aqui para entender, e outros pontos da Bíblia para entender o quanto esses prazeres da carne são perigosos. A pessoa quer o sexo, a bebida, as drogas, as festas, quer as roupas boas, quer ser belo, quer tal. Salomão, ele não estava na mesma situação que a gente. Salomão era filho de um rei. Ele tinha isso tudo.
Então isso tudo entediava ele. Vocês conseguem imaginar? Para um rei, o normal não é ter esses prazeres, é não ter, porque quando você tem algo, você... que é outro ponto de vista que a gente tem que sempre refletir sobre isso para pensar a longo prazo. Quando você tem algo, outro prazer surge no lugar. Imagine aí você que já é mais velho e casado. Com certeza você tem menos vontade de fazer sexo do que quando você era um jovem, né? Se você é um homem. As mulheres eu não sei como se sentem porque eu não sou mulher, mas um homem, certamente. Por quê? Porque hoje em dia você tem fácil acesso a isso. Então, no passado, era assim. Então vamos lá, vamos ao ponto que eu quero dizer aqui. Então, para Salomão, ele já tinha todos os prazeres. Para ele não era legal ter esses prazeres. Assim, de vez em quando sim, com certeza. Mas não da forma que ele está falando aqui. Eu disse a mim mesmo, ele se deu uma ordem. Ele não estava querendo, digamos, por total vontade, entende? Por naturalidade. Pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Eu te forçarei a ser feliz. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil e mais uma vaidade. Porque ele está dizendo que foi tipo um experimento, né? E ele já disse até a conclusão que ele teve depois. É só uma vaidade. Independente da forma que você viver. Se você está com Deus, é o que importa, né? Se você está com Deus, está entendendo o que Ele quer. Porque no final, Deus abençoa a todos. Aqui eu estou dando meu ponto de vista. Deus abençoa a todos. Mas o problema aqui, gente, a gente está nem estudando tanto sobre Deus. A gente está estudando sobre a natureza humana, pelo que eu estou conversando com vocês. Por quê? Eu quero te ajudar que você entenda que muitas vezes os problemas que a gente tem vêm da nossa natureza, de buscar algo, de desejar algo, de querer demais. Quando você entender isso, você vai querer menos, vai entender mais, e aí sim você vai conquistar a coisa que você queria. Inclusive, eu estou vindo do futuro, eu sou um jovem que veio do futuro, eu estou dizendo para você, não sou um rei que nem Salomão, mas eu conquistei carro, casa, mulheres, bebidas, drogas, tudo isso é acessível a mim, mas só porque eu deixei de colocar essas coisas como meu Deus e fui realmente buscar a Deus de verdade, todo mais é acrescentado. Estou chovendo no molhado para quem já entende bem a Bíblia, mas para quem não entende, isso aqui é elementar. Então, logo você entenda e dê conta de controlar seu corpo em relação a isso, você conquistará tudo que deseja. Então, beleza. Aqui está um ponto interessante. Ó. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Então, aí ele vai falar, então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância. Então, ele foi procurar no outro extremo da vida. Se existe o extremo que é mais comedido, ele foi procurar no outro extremo essas outras saídas, entender como são as outras portas. Beleza. Procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Então veja, mesmo quando Salomão foi fazer as coisas erradas, entre aspas, ele sempre esteve com a sabedoria. Hoje em dia a gente sabe o resultado. O maior rei de todos os tempos, o homem mais rico de todos os tempos, mas sempre com a sabedoria lá com ele. A sabedoria que estava lá quando Deus foi criar o mundo. Beleza. E coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que o ser humano vive sobre a terra. Aí que eu já li para vocês, né? Vocês sabem que ele vai concluir que é tudo ilusão. Acumulei para mim ouro e riquezas. Estou procurando aqui alguma passagem, gente, porque tem várias passagens aqui que me chamam a atenção. Eu acho que eu tenho que marcar elas, correto? Durante a leitura, para que depois eu volte comentando. Aí ele vai falar, ó, tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim. No caso, até do que o pai dele, até do que Davi. Sempre me mantendo junto ao meu saber. Ou seja, e ele está dizendo de novo o segredo. Gente, quando eles repetem no livro a palavra, não é sem motivo. Né? Ele falou aqui no versículo 3 do capítulo 2, sempre me mantendo, buscando manter a sabedoria. No versículo 9, 5 versículos depois, ele falou novamente, sempre mantendo o meu saber. Junto de mim ao saber, me mantendo junto ao meu saber. Então ele diz que de tudo quanto os olhos e o corpo desejaram, ele não negou nada,
Jamais privou o coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive do trabalho que realizei dedicadamente. Maravilha. Então ele disse que não se negou nada, gente. Aí, claro, ele vai chegar a uma conclusão. E aqui é interessante, porque para quem já conhece hermetismo, as 7 leis herméticas, vê que ele fez um jogo de polos aqui, ó. Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez. E ele prova que ele está falando do Caibalion, porque ele fala assim, ó. Assim como a luz é mais benéfica do que as trevas. Então ele faz um jogo de polos. Como é isso, Juan? Existem as 7 leis herméticas que você tem que estudar e que em algum momento talvez eu faça vídeos conversando sobre elas. Uma delas é sobre a polaridade. Tal qual tudo na vida é ciclos, tudo na vida também são polos, altos e baixos, feios e bonitos, direita e esquerda. O ser humano, a gente às vezes, devido a gente ser assim serelepe nas palavras, a gente pensa que a gente não é assim, mas o ser humano também aprende com base nesses polos. Os computadores são feitos com base nesses polos. Apesar da gente ver essa interface, né, de vídeo e tal, eles são feitos em quê? 0 e 1, 0 e 1. E cada 0 tem um significado, e cada um tem um significado, e a sequência ali vai formar o que o computador tem que mostrar pra gente. Então, isso é um conhecimento universal. Tudo é polos. E aí, o Salomão, ele vai citar isso. Ele vai dizer, tudo é polos. Ó, ele vai dizer assim, ele está dizendo basicamente, a vida é tudo a mesma coisa. Eu fui viver os prazeres, guardando a sabedoria, e observei o seguinte, que é depois de falar tudo isso que ele viveu, ele está falando no versículo 13 do capítulo 2. Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez. Então ele criou um polo. Juan, não criou polo, tu estava viajando. Criou, porque ele vai falar assim, ó, assim como a luz é mais benéfica do que as trevas. Então a sabedoria está para a luz, assim como a insensatez está para as trevas. Certo? É o que ele falou. Só estou colocando em outras palavras e interpretando. Isso é importante, pessoal, por quê? Porque muita gente tola, principalmente o tolo que está lendo, e eu estou ouvindo, eu estou falando principalmente com eles. Por quê? Aqui muita gente tola vai dizer assim, ora, se tudo é ilusão e tudo como é que eu posso dizer? Tudo é ilusão e tudo é a mesma coisa, se repete, por que eu vou querer aprender alguma coisa? Ele está dizendo, porque dentro da vida humana cabe mais a sabedoria e a busca a Deus do que a insensatez. Porque a insensatez está no polo, da pessoa que vai sofrer. E com certeza você não quer sofrer, você só tem preguiça de estudar, entende? De buscar a sabedoria. Então é isso, gente. Essa é a grande reflexão que eu trouxe. Ela é básica, ela é elementar, mas a pessoa tem que tomar cuidado para ela não cair nisso, de perguntar, se é tudo a mesma coisa, por que eu vou estudar? Por que eu vou querer a sabedoria? Por que eu vou me esforçar tanto? Por que em vez de ver minha vida aqui, eu não vou buscar um sentido maior? Teve um ponto lá no capítulo 1, que cabe citar agora. Teve um momento lá que ele falou mais ou menos assim, que a sabedoria ou que o conhecimento é um fardo. Ele falou isso em algum momento. Eu posso pesquisar aqui para ver exatamente como ele falou. Em que momento... Vamos lá. Em que momento de Eclesiastes, capítulo 1 ou capítulo 2, Salomão diz que a sabedoria, ou que o conhecimento, mais especificamente, seria um fardo? Vou encontrar isso aqui para a gente, porque isso é importante também. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16 a 18. Falei comigo mesmo, dizendo... Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. E meu coração tem tido grande experiência de sabedoria e ciência. E apliquei o coração a conhecer a sabedoria e conhecer os desvários e loucuras. Vim a saber que também isso é aflição de espírito. Então ele fala assim, e apliquei o coração a conhecer a sabedoria e conhecer os desvários e as loucuras. Vim a saber que também isto é aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Então eu acabei não citando isso lá no primeiro capítulo, mas cabe citar agora. Gente, com
conhecimento, com todo benefício, vem uma responsabilidade. Eu tenho um carro, eu tenho que trabalhar para pagar. Ele podia estar quitado, mas tem uma responsabilidade de dirigir. Eu podia ter um motorista, mas eu tenho a responsabilidade de ter energia para ter que entrar no carro para estar lá. Quanto mais conhecimento você quiser, maior é o seu fardo. Hoje em dia, por exemplo, eu estudo para realizar festas, eventos em geral. Ora, eu quero ter uma pessoa que trabalha lá, né? Vai tirar uma diária. Essa pessoa, na realidade atual, vai tirar de 100 a 200 reais na diária. O trabalho dela é ir lá, atender outras pessoas, voltar para casa. Muitas vezes a pessoa reclama, mas qual o fardo dela? Ir lá atender pessoas e voltar para casa. O produtor do evento, ele tem que planejar marketing, segurança, o local, a experiência das pessoas para que o momento seja agradável e gere uma boa imagem. Se for um evento de música, o DJ ou músico, bebidas, tudo. E ele está correndo o risco, por exemplo, de no dia chover. Vem muito conhecimento, claro, que é o que eu estou trazendo para um exemplo do que Salomão falou aqui. Muito conhecimento, muita sabedoria, saber lidar com pessoas, saber realizar o evento, mas vem um fardo muito grande. Claro que esse evento é o que me dá o dinheiro, por exemplo, para pagar o meu carro. Então, a sabedoria aumenta o conhecimento. O conhecimento pode aumentar a dor. Por quê? Principalmente se você não se preparar bem para o que você está fazendo, você vai meter o pé numa coisa que você não dá conta. Talvez você não esteja pronto para um evento totalmente. Talvez você não seja a pessoa que vai lá só para atender. Talvez você não esteja pronto para o evento totalmente. Por que não buscar com sabedoria, escolher o ponto intermediário no qual você se encaixa? Que fica a reflexão. Então, maravilha. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Esse capítulo. Sempre vai haver muitas reflexões, repito isso de novo, mas ficam aqui alguns pontos de reflexão. Acho que eu deixei algumas reflexões já necessárias para este capítulo. Um abraço, até mais.